Olá para todas, todos e todes. Eu sou Rodrigo Rueda, estou aqui para apresentar uma programação especial do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Essa é uma produção da Unidade de Imprensa e Comunicação do Conselho Federal de Nutricionistas, o CFN. Como todos vocês sabem, a pandemia de coronavírus adiou diversos eventos em todo o mundo. Com o CONBRAN, o Congresso Brasileiro de Nutrição, não foi diferente. O congresso seria realizado em agosto de 2020 em Belém do Pará, mas agora está sendo realizado de 19 a 22 de janeiro, um formato totalmente online. E hoje a gente recebe aqui a Raquel Adjafre, que é nutricionista, vai falar um pouco para a gente sobre nutricionistas e redes sociais. É isso, Raquel? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui. Opa! A Raquel ela é doutora em nutrição, possui graduação em nutrição pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduação em clínica e terapêutica nutricional, em nutrição nos ciclos da vida e em gastronomia e serviços. Possui 11 anos de experiência como professora dos cursos superiores de nutrição e gastronomia. Além de professora em diversos cursos de pós-graduação, ela também foi conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região por 2 vezes e integrante da Câmara Técnica para a área de alimentação coletiva. E atualmente ela gerencia o Serviço de Nutrição e Dietética do Grupo Hospital Santa Marta, em Brasília. Raquel, a palavra é sua, fique à vontade, a gente tem uma apresentação. Vamos lá, Rodrigo, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Vamos conversar sobre um tema muito atual, né, que é a atuação do nutricionista nas redes sociais. Pode passar o slide, por favor. Primeiro, essa imagem é só para trazer que, hoje em dia, as redes sociais elas estão presentes no mundo inteiro. Uma boa parte da população mundial tem acesso em suas mãos, né, às redes sociais, à internet, e que é utilizada para busca de informações, e o nutricionista está incluso nesse contexto das redes sociais, né? Pode passar o slide, por favor. Só que quando a gente fala do uso das redes sociais e as mídias no contexto da atuação profissional, de uma profissão regulamentada como é do nutricionista, a gente tem diversos aspectos positivos e diversos aspectos negativos, e é isso que eu quero pontuar um pouquinho hoje aqui. É isso que eu queria começar aproveitando esse slide. E como é que os nutricionistas eles podem fazer um bom uso das redes sociais? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar o slide, por favor. Eu trouxe alguns pontos, primeiro, no geral, né, da relevância que tem usar as redes sociais para a atuação profissional. Então, alguns pontos aqui. Primeiro, essas redes são canais de comunicação mais utilizados no mundo, como eu trouxe no primeiro slide. É uma importantíssima ferramenta de busca por serviços e informações dos mais diversos, incluindo os serviços prestados pelos nutricionistas, é isso que eu vou enfatizar um pouquinho mais. É uma importante estratégia para conquistar e manter clientes, então eu tanto posso formar uma rede de clientela por meio das redes sociais, como eu posso me manter presente e ativa nessas relações já previamente construídas com os meus clientes ou pacientes. Chamada presença digital. Exatamente, que eu vou também abordar um pouquinho sobre estratégias de como fazer isso. E, no mesmo contexto, é um instrumento de aproximação e interação com o público, né? É um outro meio de acesso ao profissional, por exemplo, como um canal de esclarecimentos. Então, a gente consegue falar diretamente com o profissional que te atendeu, né, numa consulta, em algum serviço, por meio das redes sociais, tirar dúvidas. Então, vira mais uma forma de se comunicar com o profissional. E, quando a gente fala de estratégia de marketing, acaba sendo uma estratégia mais acessível, né, quando comparada com as estratégias antigas e mais tradicionais, que antes, há umas 2 décadas, a gente tinha que usar o outdoor ou pagar uma propaganda numa revista ou um jornal para conseguir fazer algum tipo de marketing, né? E hoje, além, obviamente, do boca a boca. E hoje a gente tem essas redes sociais que dão suporte a essa atividade, principalmente para os recém-formados que querem se inserir no mercado. É um modo muito mais acessível para essa inserção, né?
Pode passar o slide. Ok, então eu vou falar um pouquinho sobre como, respondendo agora a sua pergunta, Rodrigo, como que a gente pode utilizar as redes sociais enquanto nutricionista especificamente, né? Então, uma importante estratégia que a gente vê muito em algumas páginas de colegas é despertar a curiosidade para a nutrição. Primeiro que o entendimento sobre a atuação do profissional de nutrição, ele não é óbvio para toda a população, né? A grande maioria entende que o nutricionista é alguém que calcula dieta e ponto. A gente tem uma relação muito mais ampla de atuação com a saúde da população, com políticas de prevenção, algumas doenças, intervenção a doenças, né? A gente tem a relação de políticas de segurança alimentar e nutricional, né? A questão do controle e combate à fome, um acesso ao alimento adequado e também a toda a qualidade de produção de refeições, né? Então, todo o controle de higiene, O papel do nutricionista vai muito além da mera prescrição de dieta. Muito além do que uma mera prescrição de dieta. E lembrando também que, muitas vezes, a gente é resumido a uma prescrição de dieta estética, emagrecer e ponto. E isso é o menor dos nossos papéis, né? A gente tem as dietas, elas estão muito mais relacionadas à prevenção de doenças e controle de doenças do que a algum resultado estético. E, infelizmente, é o que a maioria da população, é a isso que a maioria da população resume o profissional de nutrição. Então, a gente pode usar as mídias sociais para apresentar essas outras facetas, né, da nossa atuação profissional. E uma estratégia é apresentar gerando uma curiosidade sobre a atuação. Ou eu sou suspeita porque eu considero o alimento algo muito curioso. Então, a gente tem muitas informações para apresentar sobre um alimento, tanto sobre a origem dele, a história dele, quanto os efeitos metabólicos, né? E também como forma de preparo, conservação. Então, quando eu preparo uma comida, eu posso deixá-la quanto tempo na geladeira, no freezer. Tem uma maneira correta de descongelar, de aquecer, para manter as características sensoriais. Então, tem muita informação que a gente pode trazer sobre um alimento que desperta essa curiosidade para que, a partir dessa curiosidade, alguém que está assistindo ou acessando essa informação contrate o meu serviço para se aprofundar, né, na atuação do nutricionista, né? Então, aí a gente já tem uma gama de possibilidades de assuntos para trazer na rede social, né? Então, eu posso pegar, inclusive, talvez eu já adiante alguma coisa, mas não tem problema, tá ali, esses conteúdos podem ser temáticos. A gente tem uma série de datas comemorativas em todo o ciclo de um ano, né? Então, tem que a própria... Que surge espontaneamente da mídia, né? O nutricionista é muito entrevistado na mídia tradicional sobre alimentação no carnaval, sobre Páscoa, enfim, sistemas Natal, Ano Novo. Então, a gente tem muito conteúdo para abordar em cima de um tema específico, né? Isso também facilita a gente a construir um material interessante nas mídias sociais. Como eu falei, é interessante, hoje os estudiosos da área, não é o meu caso, eu sou nutricionista, mas os estudiosos dessa área de comunicação e marketing trazem a importância da gente se fazer presente no mundo digital, né? Já que muita gente hoje, alguns estudos mostram que muita gente procura um serviço na rede social e não em sites de busca, né? Então, você põe uma hashtag nutricionista e a sua região e alguém acha você, né, acha o seu serviço por uma rede social. Então, é importante para inserção no mercado que a gente se faça presente no mundo digital, né? É interessante também para o marketing pessoal que a gente publique e aproveite esses espaços, para a gente compartilhar as conquistas profissionais, né? Então, a gente consegue também compartilhar com o nosso público, seja o nosso público de relações sociais, pessoais, né? Amigos da escola, faculdade, família, que você está trabalhando num lugar
novo, ou que você participou de um evento, você se atualizou, você fez uma pós-graduação. Eu poderia, por exemplo, postar hoje eu aqui, né, nesse momento honroso de participar do maior congresso brasileiro de nutrição. Então, é uma maneira de divulgar a nossa atuação profissional, né? Então, também é um meio interessante de divulgar as nossas titulações e conquistas, porque nem todo mundo acessa o espaço que tem para isso, que é a plataforma Lattes, que é muito acadêmica, mais para quem é professor e pesquisador, que lá a gente coloca as nossas atualizações profissionais, né? Que mais? Acaba que cai um pouco, a Lattes acaba sendo mais formal, né? Mais formal. E as redes sociais têm essa questão da informalidade, isso, né? Isso. E você tem um contato mais próximo. Né? Isso. E a gente não vai consultar a plataforma Lattes aleatoriamente para saber se alguém se atualizou, né? A rede social é algo de consulta diária, várias vezes ao dia, e aquela informação chega até a gente na timeline, né, sem ser uma busca ativa. Então, é realmente uma maneira de se fazer presente e de mostrar a sua evolução, a evolução da sua carreira, né, ao longo da história. Daí a importância do nutricionista manter sempre atualizado as suas redes sociais, né, para não Sim. ficar lá um cemitério de postagens antigas. Tanto atualizar as redes sociais como se atualizar, né? Se atualizar profissionalmente. Isso seja valorizado via redes sociais. Obviamente, a principal estratégia, ao meu ver, né, é compartilhar conteúdos científicos, e aí vem um detalhe muito importante, que é a gente tem que ter muito cuidado para que esses conteúdos científicos sejam validados. Aí a gente tem que ter, então, um domínio do entendimento dos artigos científicos para julgá-los entre adequados ou não, e saber avaliar a metodologia para saber se eu posso generalizar essa informação ou não. E na saúde isso é muito polêmico, porque a gente tem... por exemplo, um estudo sobre o efeito de um adoçante, um edulcorante específico na tireoide. E aí já começa alguns blogueiros divulgando que é para todo mundo parar de consumir aquele edulcorante porque ele tem um efeito maléfico na tireoide. Quando a gente vai até a fonte que o profissional utilizou, foi uma metodologia usada ainda em ratos, fêmea, obesa, sedentário, né? A ratinha, né, no caso. Então, a gente sabe que o estilo de vida interfere muito em quase tudo que envolve a nutrição. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as generalizações científicas, né? Então, a gente tem que usar nas nossas redes sociais informações mais genéricas e que já são consensuais na ciência, né? Então, no próprio Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, produzido por nutricionistas, tem uma infinidade de temáticas que o nutricionista pode pegar para se fazer presente nas redes sociais, né? Então, quem quer fazer postagem diária ou semanal e não sabe muito que tema trazer, a gente pode partir desde o Guia Alimentar da População Brasileira, como os consensos. A gente tem publicações consensuais, né? Consenso de diabetes, de obesidade, enfim. É isso que você falou, você citou o guia como uma fonte, né, de informação. Quais outras fontes os nutricionistas podem utilizar? Isso, a gente como, tem... como fonte oficial, né, isso, com evidência científica, com tudo isso. Ainda tem essa questão, né, da evidência científica, da necessidade. Que também, assim, claro que quando a gente trabalha com saúde, a gente sabe que muitas evidências acabam se alterando e novos dados científicos vão trazendo novas verdades. Mas a gente tem a responsabilidade, enquanto profissional de saúde, de trazer dados consensuais, né? Então, a gente tem os próprios, inclusive o nome do documento é consenso, né? A gente tem Consenso Brasileiro de Diabetes, Consenso Brasileiro de Hipertensão, Consenso Brasileiro de Obesidade. Então, esses consensos são um grupo científico de peso que fazem uma revisão das publicações mundiais de um tema e entendem, então, o que a gente pode traduzir desses artigos enquanto atuação profissional, né? Enquanto uma ação e intervenção do nutricionista. Então, esses consensos, de fato, são interessantes, mas tudo bem, eu quero trazer uma novidade, não quero trazer algo consensual. Então, a gente vai nas revistas de grande peso, né? A gente tem, no mundo, revistas de alta relevância e impacto, inclusive...
Para quem não é da área acadêmica, a gente tem aferições das qualidades dessas revistas, né? Então, a gente consegue descobrir, por exemplo, no próprio site da CAPES, do Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, a gente tem, então, classificações das revistas em A1, A2, B1, B2, ou um fator de impacto, que é um número que indica a relevância daquela revista. E elas são publicadas com muita frequência e com um número de artigos imenso. Então, dá para eu focar nessas principais revistas do mundo, escolher um artigo interessante e trazer essa publicação, né, para gerar curiosidade, mídia em cima desse assunto, né? Desde que a gente também cite essa referência para mostrar que essa fonte, para mostrar que você, inclusive eu considero isso um marketing interessante, mostrar que você lê as principais revistas do mundo na ciência, que você usa essas revistas como base científica da sua atuação profissional, né? Então, eu acho que isso traz muito mais peso para o seu nome do que trazer bobagem de blogueiros e de lendas urbanas e científicas que envolvem tanto a nutrição e estão tão presentes na alimentação, né? A alimentação, ela é uma representação cultural, então necessariamente ela envolve tabus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai trazer, né? Lembrando que a gente não sabe quem vai ler essa informação, né? Então pode ser um leigo, pode ser um outro nutricionista. A gente sempre tem que escrever essas postagens pensando nisso. A gente não sabe qual é a doença de quem está lendo, qual é o nível de entendimento de quem está lendo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Que é um pouquinho do que eu vou falar mais para frente. Já falei que a gente pode aproveitar os temas, né, períodos temáticos para também aparecer nas mídias. E a gente pode ter toda uma variedade também hoje, né? Cada vez mais a gente tem mídia social com uma variedade imensa de possibilidades. Eu posso postar imagem, um infográfico, né? Eu posso fazer um podcast apenas com, né, a minha voz. Eu posso postar vídeo, aí tem milhões de possibilidades nas redes sociais de fazer vídeo. Então, a gente tem uma série de possibilidades de aparecer, né, enquanto profissional, que é o que eu ouço muito quando eu converso sobre redes sociais e mídias, essa necessidade, principalmente da nova geração, de aparecer, né? Só que tem formas e formas de aparecer, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E é muito importante também, então, referenciar o conteúdo compartilhado e declarar que sempre haverá individualização na conduta profissional e que o conteúdo compartilhado é genérico. Eu acabei trazendo isso já antes, né? Então, a gente tem que... seria interessante que em cada postagem a gente fizesse uma conclusão repetitiva e cansativa, né? Toda vez que eu falo alguma coisa sobre hidratação, sobre a importância de consumir frutas, que sempre existirá exceções, né? Porque tem doenças que fazem que a gente não possa consumir a quantidade de água que a gente recomenda para a maioria da população, que não possa consumir a quantidade de fruta que é recomendada para a maioria da população. Então, é importante a gente sempre fazer essa observação, né, de que existem exceções, que essa informação é generalizada e que para a individualização você necessariamente precisa procurar um nutricionista. E a dica que vale, né? Sempre procure um nutricionista. Na dúvida, tem que concluir sempre, independente da temática, você tem que concluir dizendo, procure um nutricionista, porque ele vai individualizar a conduta, né? Então, é uma maneira de você, inclusive, vender o seu serviço, né? Diferente de quem faz uma postagem quase que de uma prescrição, né? A gente já viu isso em algumas postagens que chegaram até o conselho como denúncia de um profissional, por exemplo, falar, você que sai cansado da academia após malhar mais de 1 hora, use 2 doses do suplemento tal que o cansaço vai ser combatido. Já prescreveu. Primeiro que, como eu falei, toda a informação generalizada na saúde é errada, né? Porque somos seres diferentes, com metabolismos... Indivíduos. Somos indivíduos, perfeito. E
se de fato essa informação fosse verídica, eu não precisaria ir então até um nutricionista. No caso, essa informação que eu digo da suplementação, né? Eu não preciso ir até ele me deu informação gratuitamente, eu vou então comprar esse suplemento, usar a quantidade que ele acha que serve para todo mundo, a mesma quantidade, vou usar, eu não preciso então procurá-lo. Então não faz nem sentido, né, fazer esse tipo de postagem, que já traz uma prescrição e além de ser errado enquanto profissional de saúde, isso nem vende o seu serviço. Isso que eu queria aproveitar, já que a gente falou, é uma questão de saúde, né? É sempre que vale para você, vale para mim. Né? Então, quais são os pontos que você destaca, né, sobre os riscos de utilizar as redes sociais, já que os nutricionistas são profissionais de saúde, né? Então eles estão tratando da saúde das pessoas. Isso. Né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Eu acho que esse é o maior ponto da minha fala hoje. Pode passar o slide, por favor. Não. Pode passar esse, depois eu volto. Fala um pouquinho. Que são os pontos, eu vou falar um pouquinho então dos pontos negativos, né? Por que é importante eu trazer esses pontos de atenção? Exatamente pela sua fala. Nós somos profissionais de saúde, eu não estou na rede social como Raquel, como uma cidadã que nasceu no Ceará, que mora em Brasília e que gosta disso ou daquilo como hobby na sua vida pessoal e social. Eu estou ali como nutricionista e isso tem um peso para quem lê o que eu posto, porque nutricionista é profissional de saúde, como você bem trouxe. Então, gera um impacto na saúde. E é aí que vem, se a gente é uma profissão regulamentada, eu não posso dizer o que eu quero, porque se a minha profissão impacta na saúde da população, eu tenho que saber que tudo que sai da minha boca pode gerar um impacto, gera um impacto na saúde de alguém. E a ideia é que gera um impacto positivo, né? Já que nos formamos para cuidar da saúde do outro, né? Mas, infelizmente, a gente tem aí uma imensa quantidade de colegas nutricionistas fazendo postagens inadequadas e é esse alerta que eu quero fazer aqui hoje, né? Então, pode passar o slide para mim, por favor. Então, o grande alerta como você bem disse, Rodrigo, que é necessário compreender os riscos de se utilizar essas redes sociais, pois somos profissionais de saúde e temos responsabilidade sobre tudo o que declaramos enquanto profissional de saúde, né? E nunca saberemos até onde ou até quem essas informações postadas chegarão. Ou seja, é aquela história da flecha lançada. Exatamente. Né? Uma vez postado, você não sabe onde é que vai parar, né? Então, voltando para o exemplo que eu falei do suplemento, esse suplemento dessa postagem de tome esse suplemento após malhar, é um suplemento proteico. E tem, por exemplo, várias doenças que têm restrição ao consumo excessivo de proteína, e mesmo quem é saudável, não tem alguma doença associada, o consumo excessivo de proteína faz mal para a saúde, enfim, traz malefícios e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente, acho que o grande ponto é esse, a gente não saber com quem a gente está falando, que é muito diferente quando eu estou falando com o meu paciente no meu consultório. É isso que muitas vezes também eu vejo dúvidas, os colegas perguntando, mas então não posso falar sobre um produto, eu não posso falar sobre um suplemento? Pode, dentro do consultório, aquele suplemento, aquele produto que vai trazer saúde para o seu paciente dentro das condições metabólicas, financeiras, de acesso, culturais do seu paciente. Coisa que quando a gente fala nas redes sociais, a gente não tem ideia de com quem a gente está falando. E aí é que mora o risco, né? Pode passar. Então, e aí, quem que diz o que pode ou não pode ser postado nas redes sociais? Não sou eu, né? É o Código de Ética do Nutricionista, que foi publicado em 2018, o novo código, o último era de 2005. Então, eu acho super importante trazer que esse código ele foi uma construção coletiva, ele não é uma imposição de um grupo de pessoas do Conselho Federal ou dos conselhos regionais que simplesmente decidiram sozinhos o que era importante ou não. Isso é uma construção com uma participação muito importante dos nutricionistas. Inclusive, foi um longo processo de construção. Esse QR Code, eles não estão vendo,
acessa... Quem puder acessar, então, quem quiser acessar, no site do tem no site do CFN também. CFN, só digitar a resolução CFN 599, o Código de Ética, enfim, um documento muito fácil de encontrar, e que é de leitura e conhecimento e domínio obrigatório dos profissionais de nutrição. Além de todo o conhecimento técnico que o nutricionista deve ter, ele deve ter o amplo conhecimento, deve ser o livro de cabeceira. Livro de cabeceira, com certeza. Da atuação do nutricionista. Né? Com certeza. O código de ética. Inclusive, o próprio código diz que é uma infração ética não conhecer o código, né? Porque, pode passar para mim, por favor, porque é importante a gente compreender que voltando, estou insistindo nisso, que o nutricionista é uma profissão regulamentada, né? E então, quem escolheu ser nutricionista sabia que estava escolhendo uma profissão de saúde e que tem uma série de regulamentações que envolvem a atuação. Então, não há uma autonomia de simplesmente fazer o que quer enquanto nutricionista. A gente tem que fazer o que a categoria entende que pode ser feito, né? Baseado em estudos e em deliberações de várias reuniões de conselhos, etc., né, da categoria. E aí eu também trouxe esse dado só para entender o quanto é relevante a gente ser uma categoria regulamentada, que a gente tem mais ou menos 2.500 ocupações no Brasil. Dessas ocupações, 63 são consideradas profissões regulamentadas e apenas 33 possuem conselhos profissionais. Principalmente as profissões que quando incorrem em erros, geram impacto negativo na população, um risco de vida, um risco de morte, né, como, por exemplo, um engenheiro que se construiu esse espaço inadequadamente, cai sobre nossas cabeças, então existe um conselho para fiscalizar a atuação dessas profissões que geram impacto direto na população e nós somos uma delas. Então, a gente não pode fazer o que quer. Né? Então, o nosso Código de Ética apresenta essa estrutura e o que tem a ver diretamente com a nossa conversa de hoje é o capítulo 4, com meios de comunicação e informação, o 5, com associação a produtos, marcas, serviços, empresas ou indústrias, e, obviamente, as infrações que são impostas quando a gente descumpre essas normas do nosso Código de Ética. Né? Dentro da temática da nossa entrevista, eu queria justamente que você abordasse, explicasse um pouco mais sobre essa questão do capítulo 4, o 5 e o 9. Né? Porque muitas vezes as pessoas fazem confusão com relação à questão da posso fazer isso, não posso fazer aquilo, vou ser penalizado, não serei penalizado. Uhum. Então, se você puder explicar um pouco o que cada capítulo aborda. Tá. Eu vou abordá-los de uma forma mais exemplificada, né, dos principais processos éticos que a gente tem nos conselhos, né, sobre esse assunto. Mas, primeiro, sim, importantíssimo, mais uma vez, né, que sejam lidos, esses capítulos sejam lidos, principalmente quem se faz muito presente nas redes sociais, acho que tem que reler com frequência, né, para saber o que pode e o que não pode. Mas, resumidamente, o de meios de comunicação fala muito do que eu trouxe nos outros, trouxe anteriormente, que é, primeiro, o princípio de que somos profissionais de saúde e que tudo o que eu falo gera impacto na saúde de alguém. Então, eu tenho que sempre balizar as minhas decisões a partir desse princípio. O que eu vou dizer nessa rede social vai gerar impacto negativo? Pode gerar um impacto negativo? Então, não diga, né? E aí vem, então, não posso nas redes sociais. Hashtag fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Eu não posso usar nessas redes sociais, aí já tem relação direta com o próximo capítulo. Me associar, então, a marcas e produtos, de novo. Não existe uma melhor marca no mundo, existe um produto ideal para a pessoa, para o indivíduo. E isso eu só consigo decidir a prescrição ideal quando eu atendo o meu paciente. Né? Em rede social isso jamais vai acontecer, então em nenhuma hipótese eu posso trazer uma posição positiva sobre uma marca. Né? Então a gente não pode trazer marcas em redes sociais, isso seja marca de produtos alimentícios, indústrias, né?
Eu não posso fazer prescrições, como esse exemplo que eu falei, né? Olha, se você sentir isso, faça isso. A gente faz orientações genéricas de valorização da saúde e incentivo a práticas saudáveis. É bem diferente de uma prescrição. A gente não pode fazer sensacionalismo, que é um dos principais problemas apontados nas denúncias que os conselhos recebem. Nutricionista tentando se diferenciar do outro, então isso já vai contra o conceito de categoria, eu tentar me diferenciar reduzindo o outro, então o meu produto é melhor, o meu serviço é melhor, eu faço diferente, só eu vou resolver os seus problemas nutricionais, os outros não. Então já começa aí com uma visão de individualismo e não de categoria, né? Segundo, primeiro que isso então não condiz com uma categoria. Segundo, que isso já é mentira. Ele não conhece os 100 mil nutricionistas do Brasil para dizer que o serviço dele é o melhor. Então, é uma propaganda enganosa. 100 mil não, já são mais de 160 mil, perdão, nutricionistas. Então, já é uma propaganda enganosa. E o sensacionalismo tem, então, essa relação direta com propaganda enganosa, não só quando eu digo que o meu produto é melhor, o meu serviço é melhor, mas quando eu prometo resultados. Aí vem a base, de novo, do conceito fisiológico do corpo humano. Somos indivíduos com respostas diferentes a vacinas, a medicamentos, a exercício físico, a ganho de massa muscular, a tudo, né? Então, quando eu digo que o meu protocolo vai fazer você perder 14 quilos em 30 dias, já por si só já pode ser entendido como propaganda enganosa, né? É impossível a gente fazer essa promessa. Ou que você vai ganhar X gramas ou quilos de massa muscular porque consumiu tal ou tal produto. Isso é impossível que um profissional faça essa afirmação com alguma veracidade, né? Essa propaganda enganosa também está sujeita a penalidade? A penalidades fora do Código de Ética. Fora do Código de Ética. Que aí já vira uma questão mesmo de Código de Defesa do Consumidor, né? Então, e aí uma coisa muito polêmica que eu vou trazer também é a questão do antes e o depois, que é muito usual. Então, os nutricionistas, alguns, né, pegam a foto do paciente antes do tratamento e colocam a foto do depois. E isso, além de ser configurado como uma propaganda enganosa, porque se eu atendi 100 pessoas, eu teria que postar as fotos das 100 pessoas para que os meus seguidores? Os meus seguidores, isso, obrigada. Os meus seguidores vissem os que também não tiveram resultado. E a gente sabe também, pela ciência da nutrição, que os resultados associados a emagrecimento, e aí, de novo, né, eu comecei a minha fala dizendo que o nosso trabalho não se resume a emagrecimento, que o emagrecimento não está associado apenas à alimentação, né? A obesidade, ela é multifatorial, então o tratamento da obesidade é multiprofissional. Envolve prática de exercício físico, envolve medicação, envolve terapia e o nutricionista, a alimentação. Então, o mérito do resultado daquela foto não é apenas meu. Primeiro que o mérito é principalmente do próprio indivíduo que conseguiu seguir as orientações do profissional, né? Então, é sim considerada uma propaganda enganosa, é considerado sensacionalismo, que então infringe o nosso Código de Ética. Com relação às penalidades, né, no Código de Ética, a gente tem advertência, repreensão, multa, suspensão e cancelamento. Uhum. Necessariamente nessa ordem ou não? Não, o Código traz que a gente deve aplicar essas penalidades em ordem, salvo as exceções de gravidade, né? Então, o comitê, a comissão de ética dos conselhos, tem a autonomia de fazer o julgamento e compreender as gravidades, né, de cada caso. E a comissão entendendo essa gravidade é medida pelo dano, né? Então, quando a gente julga o tamanho do dano que isso pode causar ou causou, a gente pula essa escala e vai direto no que a gente compreender enquanto comissão que deve ser a penalidade correta. Né? Você falou na questão do dano, né? Nesse contexto do Código de Ética, a gente
gostaria de perguntar, né, quais são os danos que podem ser causados para os indivíduos e coletividades, no caso da São infração? infinitos. Os danos são infinitos, né? Então, a gente tem... Primeiro que, por exemplo, a gente já tem alguns estudos relacionando a questão emocional, a saúde mental, com, por exemplo, a postagem de antes e depois. Quem posta acha que está incentivando, acha que se eu vou ver essa pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Acaba sendo um estímulo para outra, Só que não não é. Vários trabalhos da psicologia mostram que, na verdade, isso gera mais transtorno. Ele conseguiu e eu nunca consigo. Quem posta acha sempre que é o lado do incentivo, mas a maioria, isso são alguns estudos que apontam, a maioria das pessoas que vê essa postagem tem um aumento do transtorno. Aí come mais, aumenta a compulsão, ou o transtorno o contrário, né? A anorexia, a bulimia, porque não consegue atingir aquele corpo ideal, entre aspas, que foi postado e está sendo tão valorizado pelo próprio profissional de saúde. E, mais uma vez, eu insisto, um corpo magro e sarado não necessariamente significa saúde. Não mesmo. Né? A gente tem vários outros critérios para definir o que é uma pessoa saudável. Então, muitas vezes, inclusive, essas pessoas radicalizam, têm várias deficiências nutricionais, inclusive uma expectativa de vida menor. Né? Então, e aí como que eu, enquanto profissional de saúde, estimulo isso? Né? Então, a gente tem... Esse é um ponto interessante a se pensar, né? Em relação a esse estímulo de produção de corpos. Exatamente, exatamente. Nós não somos um profissional de estética, né? Somos profissionais de saúde. Então, essas penalidades... Pode passar o próximo slide, por favor. Está fora do... Eu posso voltar para as penalidades depois? Pode, slide? Só para fazer... Eu vou trazer rapidamente os princípios do código, que eu não trouxe, eu não vou ficar lendo o código, e nem... Né, acho que o dever de casa já foi posto, que é ler e estudar o código. Mas só algumas coisas, né? É importante, então, eu já falei, o Código de Ética é um instrumento delineador da nossa atuação profissional, então a partir dele que eu decido as minhas condutas profissionais, seus princípios, responsabilidades, direitos e deveres devem estar presentes na minha prática diária, né? Entra quase como um mantra, né? Essa minha escolha, as minhas decisões têm que ser éticas. E é um instrumento que tem a preocupação de se adequar à realidade, à nossa responsabilidade técnica, social, ética e política com a saúde. Né? É isso que embasa as decisões e a própria redação do Código de Ética. Né? Pode passar, por favor. E a identificação social do nutricionista inclui o compromisso com a alimentação adequada e saudável. Aí traz um pouquinho sobre o que eu falei. De repente, quem é sarado, né, e está ali achando que está super saudável, porque está muito bonito, não necessariamente tem uma alimentação adequada e saudável. Muito pelo contrário, a gente tem não só as deficiências nutricionais nesses indivíduos, como também neuroses, várias doenças relacionadas enfim, à saúde mental, de pessoas que passam a ter uma restrição muito radical, né, do próprio estilo de vida e tudo, enfim. Então, o meu compromisso, enquanto nutricionista, é com a alimentação adequada, com a ciência da nutrição e, obviamente, tudo isso no contexto das práticas individuais e coletivas, das necessidades do meu público-alvo, né? E, obviamente, a gente tem que lembrar que tudo o que eu falo enquanto nutricionista, eu posso e devo responder por todas as minhas falas, né? Então, o conselho ele existe para exatamente fiscalizar essa atuação profissional, então eu tenho que entender que eu sou responsável por todos os atos, né? E esse é o princípio do código. Pode passar. Pronto, aí era esse slide que eu queria trazer. Eu trouxe simbolicamente a maçã, porque acho que sei lá quantos % mas a maioria dos cartõezinhos de nutricionista ou blog, sempre tem a figura da maçã associada ao nutricionista. E aí eu volto, né,
definição da origem do pecado, digamos assim, independente de religião, que a bendita maçã, né, como origem do pecado, e a gente tem então o outro lado da nutrição, e das redes sociais, que é exatamente o nutricionista que usa a própria titulação de nutricionista, a sua formação de nutricionista, com mau uso e gerando um impacto negativo na saúde da população, né? E aí eu trouxe aqui os principais casos que a gente tem nos conselhos regionais de nutricionistas, as principais denúncias, né? Então, a gente tem muito antes e depois, é um número infinito de postagens, já falei sobre o antes e depois, já falei também sobre associação a marcas e publicidade, o slide cortou ali, mas, e principalmente, é interessante trazer, já que o Combran, né, como você disse, era para ter acontecido ano passado e acontece próximo à data, geralmente acontece próximo à data do Dia do Nutricionista. 31 de agosto. E tem muitos eventos paralelos, né, regionais, muitas vezes feitos pelas indústrias, e é o recorde que a gente tem de postagem de associação a marcas, porque você ganha um brinde se você fizer uma postagem com a hashtag a marca da indústria, né? Então, a professora Renata Monteiro, que é a professora de ética na Universidade de Brasília, ela fala muito isso. O nutricionista se vende por pouco. Então, para ganhar uma canequinha, uma sacolinha de uma marca, de uma indústria, a pessoa posta se associando àquilo sem, na verdade, cobrar. Um famoso que faz uma propaganda de uma marca, ele cobra muito dinheiro. Então, para piorar, a gente, além de ser uma infração ética, ainda está fazendo por pouco, né? Então, a gente tem muito dessas associações a marcas no período, infelizmente, logo no mês que a gente comemora a nossa profissão. Sensacionalismo, eu já falei. O charlatanismo, que é, então... O que seria esse charlatanismo? É um pouco do que eu falei sobre o meu protocolo é o melhor, a substância que eu prescrevo para você vai te emagrecer, eu tenho uma prescrição de suplementos que você vai parar de comer doce. Eu acho que o próprio antes e depois entra como charlatanismo também. Mas a gente teve um caso que chegou na gente, no CRN1, de uma nutricionista que vendia uns fitoterápicos sem ninguém saber o que tinha dentro. Inclusive, isso é ilegal frente à legislação da Anvisa. Ela fazia um mix de coisas que eram misteriosas, ela rotulava o rosto dela no rótulo, vendendo, dizendo que aquilo trazia uma série de benefícios, e tudo que a ciência não valida, né? Então, isso é um charlatanismo e a gente encontra muito, infelizmente. É uma venda que você não consegue entregar, né? Exatamente. Um resultado. Exatamente. Conduta profissional inadequada, então tudo que foge ao que a gente já debateu, a gente pode considerar como uma conduta inadequada, né? No momento que você faz tudo isso aqui, ou até uma prescrição de dietas da moda, dieta da proteína, dieta do tempo das cavernas, dieta do sangue, dieta do... tudo isso é charlatanismo e é considerado uma conduta errada, né? Profissionalmente errada. Então, sim, é uma infração ética. A gente também não pode fazer sorteios e promoções, a gente não pode usar o nosso honorário como motivo de chamariz para uma clientela. Então, venha no meu consultório porque eu sou a mais barata. Né? Isso é dar um tiro no pé da categoria de nutricionista, né? A gente não escolhe um profissional de saúde pelo preço mais barato, a gente escolhe pela seriedade com a qual ele vai levar a minha saúde, né? Então, eu quero que o profissional de saúde que eu procuro, seja qual for, um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico, que ele me leve a sério e leve as minhas necessidades a sério, né? E não simplesmente porque ele fez um sorteio no Dia das Mães. Né? E a gente não vê isso na área médica, você não vê um ginecologista, um oftalmologista, quem compartilhar mais essa postagem vai ganhar uma consulta oftalmológica gratuita, né? Então, realmente, isso também não pode ser feito. E o que, para mim, me causa, inclusive, mais constrangimento de trazer aqui é quando o próprio nutricionista
tem preconceito com as doenças que ele que cuida, né? Então, o nutricionista está muito relacionado às doenças crônicas, câncer, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Enfim, e a gente já suspendeu a carteira de uma nutricionista porque ela fazia postagens ridicularizando os obesos. É a famosa hashtag Força, Foco e Fé e o julgamento de que quem não tem força, foco e fé é obeso, né? Então, o obeso, ele é aquele preguiçoso, é o que não tem força, foco e fé. A gordofobia. E a gente sabe que não é isso. Qualquer pessoa que estudou nutrição sabe que a obesidade é uma doença grave, multifatorial e de dificílima solução. Não é falta de força, foco e fé. Então, a gente tem, eu repito isso muito, porque geralmente os que fazem essas postagens usam, não que todo mundo que usa essas postagens, enfim, está errado, mas é porque geralmente é a marca deles, né, usar essas 3 hashtags. Então, é muito doloroso para mim, constrangedor enquanto nutricionista, ouvir e ver em redes sociais colegas da minha profissão ridicularizando os obesos, né? Então, a gente, infelizmente, tem esses casos aqui para citar como processos, infrações éticas que a gente já julgou no Conselho. Raquel, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Tá bom. Eu quero deixar a palavra com você para suas considerações finais. Eu nem lembro qual é o meu último slide. Pode passar, eu acho que o último slide eu tenho a imagem final. Não, pode passar. Para o último, por favor. Pode passar. Então, a minha consideração final é o seguinte: nenhuma categoria cresce pelo sucesso de apenas um ou outro profissional brilhante, extraordinário, né? Mas sim através do crescimento e brilho coletivo. Então, eu acho que o Código de Ética traz essa ideia. A gente não pode querer individualmente brilhar e achar que um nutricionista sozinho vai fazer diferença e vai fazer que a categoria de nutrição cresça, né? Então, a gente precisa literalmente não, a gente precisa dar as mãos e fortalecer a categoria para que o nutricionista seja valorizado, para que a população brasileira entenda a relevância de ir a um nutricionista, que seja eu ou um colega, e confiar que eu ou outro colega vai conseguir sim ajudar a população na sua atuação profissional. Então, deixar essa visão individualista de lado e tentar pensar também na categoria e, principalmente, relembrar que somos profissionais de saúde e que sempre o maior objetivo é o outro e não eu, né? Isso é a base, é a essência do profissional de saúde, é fazer pelo outro. Então, o que importa primeiro é o outro. Acho que quando a gente pensa assim, é muito difícil a gente acabar infringindo o Código de Ética, né? Que a produção está falando aqui que dá tempo de mais uma perguntinha. Tá? Tá bom. Aí eu queria aproveitar, como é que as redes sociais podem ser utilizadas justamente como ferramenta de valorização profissional? Isso, quando a gente usa, aí vem, a resposta está lá no começo, né, da minha fala, quando a gente usa a rede social para trazer toda essa gama de atualização científica que a gente tem todos os dias saindo nas principais revistas do mundo, e essas informações têm que ser divulgadas, quando a gente mostra para a população que tem muita coisa que a nutrição auxilia nos processos de saúde, de prevenção de doença, e que a gente não é só um profissional de estética. Então, quando a gente, como eu falei, se a gente usa fatos curiosos para atrair a população, a gente consegue, então, tanto mostrar o quanto a nutrição é ampla na sua atuação, o quanto, sim, a gente tem uma relação direta com a saúde, com o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é muito mais amplo e não envolve estética, e que a gente, inclusive, enquanto rede social, a gente possa até fazer parcerias com outros nutricionistas, entrevistar outros nutricionistas que têm domínio em outras áreas,
para também puxar. Então, você é um nutricionista que tem mais seguidor, ajuda os outros que dominam outros temas, né? A gente pode se ajudar mais e não trazer essa ideia do individualismo e a tentativa de brilhar sozinho. Eu acho que as redes sociais são a nossa realidade. O conselho e o código não são contra o uso da rede social. A gente só tem que usar com sabedoria e a gente tem muitas facilidades para usar com sabedoria e com ética, né? Com certeza. Inevitável a gente falar de redes sociais e não citar o código de ética. Inevitável. Raquel, agradeço sua presença. Eu que agradeço. Gente, no site www.combran.com.br você encontra mais informações sobre a programação do evento e sobre a programação especial do Conselho Federal de Nutricionistas. Obrigado e até a próxima.